Olá, tudo bem? Muitas pessoas têm receio de provar alimentos fermentados e também têm receio de fazer o seu próprio alimento fermentado em casa devido à preocupação de contaminação por botulismo. Eu vou tentar esclarecer. Leão Ayman, aqui está a sua sugestão de vídeo. Mas antes uma pergunta. Você já está inscrito no canal? Se ainda não está, agora é a oportunidade de se inscrever. E ative o sininho também. E se o conteúdo do meu canal tem sido útil para você, considere a possibilidade de ser um contribuinte mensal. Me siga no Instagram e se você tem feito alimentos fermentados na sua casa, poste a sua foto no seu perfil e coloque @KayokoTakeda para que eu possa curtir também. O que é botulismo? Botulismo é uma doença que, em geral, é ingestão de alimentos contaminados. É uma doença grave e potencialmente fatal. Não vou explicar a doença, mas eu vou falar por que a fermentação lática é segura quanto a esta contaminação. Fermentação lática é esta que falamos que é fermentação selvagem, fermentação espontânea ou wild fermentation em inglês, que é feita por lactobacilos e leveduras. Quando oferecemos condições adequadas para que esta fermentação aconteça, oferecemos um ambiente anaeróbio com salmoura cobrindo todo o vegetal. Veja bem, eu vou repetir, com a salmoura cobrindo todo o vegetal. Temperatura ambiente adequada. A fermentação por lactobacilos e leveduras toma o comando. E os micro-organismos, eles produzem bacteriocinas, que são proteínas antibacterianas que combatem outras bactérias de parentesco próximo. Além disso, os subprodutos metabólicos dos fermentadores, o álcool, o ácido lático e o ácido acético, mas também o dióxido de carbono e outros, têm efeito inibidores sobre muitos processos microbianos e enzimáticos, ajudando desta forma a manter o ambiente seletivo que restringe o que pode crescer ali e sustenta a preservação dos alimentos. A rápida proliferação de bactérias acidificantes dificulta e talvez até impossibilita que os organismos patogênicos estabeleçam, mesmo que eles já estejam presentes. Além dos ácidos láticos e acéticos, as bactérias acidificantes produzem outras substâncias inibidoras, como o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, bacteriocinas e outros compostos antibacterianos. Ainda que os ingredientes não processados estejam contaminados, os agentes contaminantes terão que travar uma batalha com a comunidade estável de bactérias acidificantes. Nesse ambiente, a salmonela, a escherichia, a listeria, o clostridium e incluindo o Clostridium botulinum e outros agentes patogênicos de origem alimentar não conseguem sobreviver. A principal razão de que ainda continuamos ouvindo sobre botulismo é o fato dela estar associada à conservação de alimentos, especificamente aos enlatados, um processo de esterilização que revolucionou a conservação de alimentos no século XIX e representa exatamente o contrário da fermentação. No processo de enlatamento, o calor é aplicado na tentativa de matar todos os micro-organismos. Um enlatamento é vulnerável ao botulismo, porque quando estressada pelo calor, a Clostridium desenvolve um esporo extraordinariamente resistente ao calor. Para destruir esses esporos, precisa uma temperatura de 116 graus Celsius a 121 graus Celsius. E precisaria de uma panela de pressão entre 10 a 15 PSI, que é a mensuração de libras-forças por polegada quadrada. Na temperatura de ebulição normal,
A 100 graus Celsius seria necessário 11 horas de cozimento. Se os esporos persistirem no ambiente de acidez neutro ou no básico ideal, no vácuo, livre de oxigênio e sem a concorrência com outras bactérias, ele fica muito forte e pronto para desenvolver o botulismo. Como vimos, devemos ter uma atenção redobrada no caso de fazer conserva a vácuo e em líquido de baixa acidez. Exemplo, conserva de palmito. Cuidado quando preservamos alimentos em óleo ou azeite. Devemos primeiro fazer uma fermentação láctica com salinidade em média de 2% por 5 a 7 dias ou marinarmos num vinagre para que acidifique bem e depois colocarmos submersos no azeite. Em geral, alimentos fermentados à base de plantas são seguros, protegidos por seus micro-organismos nativos ou inoculados. A maioria dos alimentos preservados pela fermentação não duram para sempre. São alimentos vivos e com o tempo cedem a vez para outros organismos e enzimas. O prazo de validade dos fermentados no Brasil considero 6 meses e em países de clima temperado até 12 meses. Tenho dito e repito que os alimentos fermentados são altamente nutritivos e de fácil digestão. A fermentação pré-digere os alimentos, tornando os nutrientes mais biodisponíveis e, em muitos casos, também produz nutrientes adicionais, como a vitamina K2, a vitamina B12 ou elimina antinutrientes, exemplo, o ácido fítico, e substâncias tóxicas, como defensivos agrícolas. Recentemente, a partir do estudo do genoma humano e do conhecimento da importância da microbiota intestinal, os alimentos fermentados e com bactérias produtoras de ácido lático vivas e intactas, descobriu-se que é especialmente favorável à saúde digestiva, ao sistema imunológico e ao bem-estar físico e emocional. As nossas boas bactérias intestinais influenciam reações imunológicas, não somente do intestino, mas também em órgãos distantes do intestino, especialmente associadas às reações imunológicas produzidas nos pulmões, em resposta a infecções pelo vírus da gripe, o que revela a importância da microbiota na regulação da imunidade na mucosa respiratória. 70% da força imunológica total do nosso organismo é produzido a nível intestinal. A nossa saúde mental e emocional também é beneficiado pela alimentação probiótica, já que 90 a 95% da serotonina é produzida nos intestinos. A serotonina é a substância que ajuda a fazer a conexão entre as células nervosas. Estas são as razões por que eu digo que devemos nos alimentar mais com alimentos probióticos e fermentados, para melhorar o nosso estado de ânimo, qualidade do sono, menos estresse, sentir-se mais feliz e mais saudável todos os dias. Hoje você entendeu que é seguro fermentar alimentos em casa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Com medo? Ela é segura. Ela é segura, além dos fermentadores? Dos fermentadores. A rápida que revolucionou a tentativa de matar todos os como vimos, é necessário ter tornando os alimentos mais disponíveis e... Não, ficou estranho. Toxinas nutrientes, toxinas... botulino, né, que a gente falou. E o Clostridium